Ok, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar sequência à série que eu estou fazendo sobre infarto agudo do miocárdio. E vou falar sobre 6 sintomas que a pessoa pode vir a ter antes de acontecer um infarto. Que sintomas são esses? Quais sintomas que são parecidos e que devem ser ou não devem ser motivo de preocupação? O que fazer quando você tiver alguns desses sintomas? Como agir? Meu nome é Ricardo Lessa, eu sou cirurgião cardiovascular pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e educador físico. E estou aqui com vocês hoje para falar sobre os 6 sintomas que antecedem um infarto. Vamos lá? A doença coronariana isquêmica, ou infarto agudo do miocárdio, é a doença que mais mata no mundo. Ela faz parte das doenças cardiovasculares, que são a primeira causa de óbitos no mundo e no Brasil também. E dentre essas doenças cardiovasculares, o infarto é a que mais mata. A Organização Mundial de Saúde tem uma visão meio pessimista para o mundo nessas próximas décadas, porque vem notado um aumento substancial de obesidade e diabetes tipo 2. E associados a esse aumento desses dois fatores de risco, existe também uma coisa que teoricamente seria boa, que é o envelhecimento da população, porque a expectativa de vida tem aumentado graças aos avanços na área médica, na área social, econômica, etc. E junto também com o envelhecimento, que favorece a morte por esse tipo de doença crônica, como o infarto agudo, tem também um aumento dos fatores de risco em pessoas mais jovens. Ok, vamos começar então pelo primeiro sintoma, o mais importante de todos. Angina pectoris, angina do peito. Vamos voltar então à base fisiopatológica, que é tentar explicar o que acontece no corpo para explicar esses sintomas. A angina pectoris ou angina do peito nada mais é do que uma dor no peito provocada por isquemia no miocárdio, ou seja, uma suboclusão ou um entupimento parcial da coronária que provoca uma diminuição de fluxo de sangue para o músculo cardíaco, para o miocárdio, e isso provoca dor. A angina também é denominada como angina de consumo. O que significa isso? Basicamente, é uma dor no peito que aparece por aumento da exigência do trabalho cardíaco. Vou citar alguns exemplos de aumento de consumo. Por exemplo, a pessoa estressada. Ela está vivendo um momento de estresse muito grande e isso provoca uma carga emocional muito grande e isso faz com que ocorra a taquicardia. E a taquicardia, o coração acelerado, provoca o aumento do consumo do coração. Uma outra coisa é atividade física. A pessoa que está fazendo atividade física começa a ter dor no peito por conta da exigência de um trabalho maior do coração, também relacionado à taquicardia. Na verdade, todas essas situações são voltadas ao aumento do esforço cardíaco, ao aumento do esforço que é traduzido por taquicardia, por aumento dos batimentos cardíacos. Uma terceira situação, atividade sexual. Também é um esforço físico que está vinculado à parte emocional junto. Atividade física e atividade sexual são ambas esforços físicos e provocam também o quadro de aumento de consumo do coração. Uma outra coisa, hipertensão arterial. Um nível de pressão acima do normal faz com que o coração force a bater um pouco mais forte para que ele consiga exercer as suas funções de bomba, jogando o sangue para todo o corpo. A pressão mais alta, ela dificulta esse trabalho. Uma outra coisa é a febre. A febre normalmente dá taquicardia, coração acelerado. Além disso, hipoglicemia, e além da hipoglicemia existe também a anemia. A anemia basicamente é explicada pela diminuição de glóbulos vermelhos, que são as hemácias,
que são os carreadores de oxigênio e nutrientes para o organismo. E como é a dor da angina? Basicamente, é dor no peito, que é provocada com a atividade física ou o estresse emocional e perdura por alguns minutos, é intensa, tem características bem específicas, mas quando você para a atividade física ou sai da situação de estresse, a tendência é, em alguns minutos, ela voltar a melhorar e desaparecer. É uma dor em aperto, ou sufocamento, ou queimação, ou pressão, que é muito parecida com a situação do infarto. Ela pode irradiar também para os membros, ombros, principalmente para o membro superior esquerdo, mas também pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para as costas, mais ou menos parecido com o infarto. E pode provocar também um pouco de suor frio, alguma náusea, não na mesma intensidade do infarto. E que, com o parar da atividade física, a pessoa vai diminuindo e a dor desaparece. Normalmente é uma dor que dura de 5 a 20 minutos e a pessoa que tem angina, ela tem a tendência sempre de estar fazendo alguma coisa, querer parar a caminhada ou o esforço físico, sentar e descansar. Isso é típico da pessoa anginosa. Existe também um desconforto no frio e desconforto quando você, por exemplo, faz uma atividade física mais forte, como por exemplo subir uma ladeira. E como eu já disse, ela é aliviada simplesmente com a parada da atividade física e também quando a pessoa já sabe que é anginosa e tem esse tipo de dor, ela é aliviada com medicação. Uma medicação chamada nitroglicerina, que é uma medicação vasodilatadora que ajuda bastante nesse tipo de situação. Quando a dor ela demora para passar e se em 5 ou 10 minutos, depois de cessado o exercício, ou atividade física, ou estresse, a dor não passa, isso significa que pode ser alguma coisa mais grave. Pode ser a angina instável, que é considerada mais grave, que é a estável, e pode ser inclusive um infarto agudo do miocárdio. Quando a dor não é anginosa, não é provocada por angina, por entupimento das coronárias. Existem algumas situações que são muito comuns. Eu cito alguns exemplos, por exemplo, o refluxo gastroesofágico. Quando existe um mau funcionamento da cardia, aquela válvulazinha que está entre o esôfago e o estômago, o líquido do estômago pode subir para o esôfago. E isso pode causar essa sensação de queimação, de dor no peito, retroesternal, muito parecida com a angina. Existiam outras coisas, como por exemplo a alteração de motilidade do próprio esôfago. Existe, por exemplo, a cólica biliar, que é uma dor que pode ser retroesternal, quer dizer, pode ser embaixo do externo, que é o osso do tórax, e pode ser também uma dor em queimação, uma dor epigástrica, na verdade, e ela pode parecer muito uma sensação de angina. A diferença é que ela dói também, a maior parte das vezes, no flanco direito, do lado direito, abaixo do tórax, e normalmente quando o médico vai examinar e aperta essa região, ela dói. É uma dor, por exemplo, que pode desaparecer sozinha. Essa é uma coisa que chama muito a atenção. Uma outra situação é de dor, por exemplo, nas costelas, dor na região da articulação das costelas e dor nos nervos que ficam debaixo da costela por exemplo, um motivo de trauma ou um processo inflamatório qualquer, que determina uma dor na região do tórax, mas a diferença é que você consegue palpar essa dor. Então você toca na região que está doendo e a pessoa sente dor. E isso fala muito contra a dor anginosa. Existem outras dores, como por exemplo as dores das membranas que recobrem tanto o coração, pericárdio, como uma pericardite e a pleura, que envolve o pulmão, a pleurite. Ambas podem ser provocadas por processo inflamatório ou até mesmo infeccioso, mas ambas dão dor torácica, dor precordial, mas que não tem ligação nenhuma com a angina.
E são dores que normalmente estão vinculadas a um aumento quando a pessoa tosse ou quando a pessoa respira. Tem algum vínculo com alguma situação em que a pessoa passa que aumenta ou diminui a dor, diferentemente do quadro anginoso. As dores em pontadas, que são muito comuns, como se fosse uma faca entrando dentro do tórax, é uma dor aguda, bastante importante e que rapidamente, em poucos segundos, passa. Normalmente também não tem nada a ver com dor anginosa. Isso está mais vinculado à dor muscular, ou até mesmo dor nevrálgica, dor dos nervos, né? Sintoma número 2. Sintoma número 2 é a dispneia, a falta de ar, que normalmente acontece quando a pessoa está fazendo algum esforço, mas a falta de ar é desproporcional ao esforço que ela está fazendo. Ou seja, ela sente muita falta de ar no esforço que teoricamente é um esforço pequeno, como por exemplo caminhar, ou ir na padaria, ou fazer alguma atividade dentro de casa, e a pessoa fica muito cansada. Isso chama mais atenção, principalmente quando ela não tem nenhum problema pulmonar. Por exemplo, a pessoa não é DPO-cítica, que é aquela pessoa que tem problema pulmonar por causa, normalmente, do tabagismo. A pessoa não é asmática, que é quando a pessoa tem muito chiado provocado por processo alérgico pulmonar e outras doenças pulmonares. Se a pessoa não tem nenhum tipo de doença pulmonar e sente muito cansaço, isso chama muita atenção para que seja realmente um sintoma provocado por problema cardíaco. Existe também aquela dispneia ou falta de ar que acontece quando a pessoa não faz nada. É a dispneia de repouso, que é uma falta de ar que pode significar um quadro isquêmico, um quadro de entupimento da coronária mais grave, mais significativo. Sintoma número 3, fadiga. Mesma coisa que a dispneia, que é a falta de ar. A pessoa fica muito cansada e o cansaço é desproporcional ao que ela faz de atividade física ou de esforço físico. Então é aquela pessoa que está sempre muito cansada, que não tem ânimo para nada e que reclama muito disso. Isso é bastante sugestivo de alguma coisa além de um cansaço normal. E o sintoma número 4 é a sensação de tontura, sensação de desmaio e, inclusive, a síncope, o desmaio propriamente dito. Isso também pode ser explicado por um mau funcionamento do coração por causa do processo isquêmico que está acontecendo lá. Como a dispneia, a falta de ar e o cansaço, a síncope, ela pode estar vinculada ao mau funcionamento cardíaco por causa da diminuição do fluxo de sangue e do fluxo de oxigênio e nutrientes que o coração precisa para se manter. Ele recebendo menos nutrientes e menos oxigênio, ele vai trabalhar menos. E isso repercute nesses outros sintomas. A síncope é um deles. Então você tem uma diminuição de fluxo de sangue para o cérebro. A tendência nessa situação é ele apagar. Isso é a síncope, quando a pessoa simplesmente ela desliga. E equivalentes anginosos, o que significa isso? Tanto a dispneia, falta de ar, quanto o cansaço e quanto a síncope ou a sensação de tontura e desmaio são sintomas anginosos, sintomas provocados pelo entupimento da coronária no coração, mas que não são dor precordial, que não são angina. O quinto sintoma, que é a angina noturna. A angina noturna pode acontecer quando a pessoa tem um negócio chamado apneia obstrutiva do sono. A pessoa geralmente obesa, que ronca muito e que, quando está dormindo, ela tem uma parada de respiração, uma parada respiratória de pouco tempo, questão de segundos, às vezes 1 minuto, até um pouco mais disso, e a pessoa acorda por causa dessa parada respiratória. Isso pode causar um processo anginoso importante. E isso mostra, inclusive, que esse processo anginoso pode ser um processo mais grave, porque a diminuição de oxigênio por conta da apneia do sono, ela mostra que o coração, o fluxo de oxigênio que tem para o coração está no limite. Isso chama bastante atenção. O último dos sintomas mais conhecidos é a angina pós-prandial, ou seja,
A pessoa que está comendo, come em excesso e depois da alimentação ela começa a ter uma dor retroesternal, uma dor no peito. Isso se explica pelo fato de que quando um excesso de comida vai para o estômago e o estômago tem que digerir essa comida, tem que iniciar o processo de digestão, uma grande parte do sangue que está rodando no corpo começa a ir para o estômago. Então existe uma espécie de roubo de sangue, do sangue que vai para o coração, porque existe a necessidade desse sangue estar lá embaixo, no abdômen, na barriga, para ajudar na digestão. E essa diminuição de fluxo já é o suficiente para que a pessoa sinta a dor anginosa, e isso também, como a angina provocada pela apneia do sono, também mostra que pode ter um quadro obstrutivo mais grave na pessoa. Ok, pessoal, caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal e também compartilhem com seus amigos, com seus parentes, conhecidos. Eu volto agora no próximo vídeo continuando a falar sobre angina, mas agora é sobre o tratamento que tem que ser feito e da investigação que tem que ser feita para os processos anginosos. Tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!